Olá, meus queridos, passando mais uma vez aqui para deixar a palavra de Deus com vocês, mas agora nós vamos conversar sobre o assunto do arrebatamento secreto e da grande tribulação. Eu tinha comentado num outro vídeo, eu não lembro qual foi o outro vídeo que eu postei, que eu comentei sobre a grande tribulação. É porque tem muitas pessoas falando por aí que não vai existir, né, essa grande tribulação, que eles vão ser arrebatados, não, que ela vai existir, mas que eles não vão passar por ela e que vai ter um arrebatamento secreto, que a igreja vai ter um arrebatamento secreto. E isso é mentira, é engano perante a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui, nós vamos ver que isso não é verdade. Então, eu gostaria aqueles que pudessem pegar sua Bíblia, porque isso é muito importante para a gente saber, né? Para que não seja mais uma pessoa aqui falando e vocês acreditar na pessoa que está falando. Nós precisamos ler e ver que está escrito na Bíblia, né? Que isso não é verdade. Então, antes de abrir aqui na palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração, pedindo Ele nós esclarecimento e entendimento da palavra dele. Fechamos nossos olhos. Querido amoroso Pai Celestial que habita nas alturas do céu, louvado seja o teu nome, Senhor, por todo o universo e por toda a terra, Senhor, porque tu criaste, Senhor, tudo que existe, Senhor, no céu, na terra e no universo, Senhor. Pai de amor, nesse momento, mais uma vez na Tua presença, nós queremos invocar, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito aqui conosco, Senhor. Abrindo nosso entendimento, Senhor, e dando-nos discernimento, Senhor, e sabedoria. Por favor, Pai Celestial, que estas palavras, Senhor, elas sejam, Senhor, registradas no nosso coração e na nossa mente. E que nós possamos aprender um pouco mais, Senhor, a respeito de grandes temas, Senhor, que é na Tua palavra, Senhor, e que nós precisamos saber. Pai de amor, que o Senhor tenha de misericórdia de nós e que o Senhor possa, meu Deus, ajudar a nós, Senhor, ter a vontade e o desejo, Senhor, assim como nós comemos quando temos fome, assim como nós bebemos a água como temos sede, assim como o ar que nós respiramos, Senhor. Que o Senhor possa colocar esse desejo, Senhor, em nós, de ler as Escrituras Sagradas, Senhor, e de consagrar nossas vidas a Ti, Pai querido. Pai de amor, esteja conosco nesse momento, que o Senhor possa nos ajudar neste estudo e que o Senhor possa aclarar, Senhor, as nossas mentes, Senhor. Por favor, Pai de amor, nós lhe suplicamos e lhe agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, para começar, nós vamos lá em João. Nós vamos ler alguns capítulos e versículos de alguns livros, né? E para começar, nós vamos lá em João, capítulo 14, versículo 1 até o 3. E eu tenho 3 perguntas. Essas 3 perguntas é: como será a vinda de Jesus? Quando ele virá? E quando será e como nos prepararmos? Essas respostas nós vamos ver todas elas aqui, nós vamos ter todas essas respostas aqui dentro da Bíblia. Então, vamos lá em João, capítulo 14, versículo do 1 até o 3. Aqueles que puder, peguem a Bíblia, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou,
estejais vós também. Até aqui. Então, Jesus, ele foi preparar um lugar lá no céu para nós, para que aonde ele está, nós estejamos também. E quando ele preparar esse lugar, ele vai voltar para nos receber, né? Ele não vai vir escondido, ele vai voltar para nos receber. Agora nós vamos lá em Mateus, capítulo 24. Eu poderia ir diretamente no versículo onde fala sobre isso, mas eu gosto de ler, às vezes, um pouco do conteúdo para nós podermos entender melhor. Então, vamos aqui, capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 14. Até o versículo 15, não, do capítulo 3 até o versículo 15, e depois do versículo 15, nós vamos pegar o versículo 21 até o 28, o 29, até o 31. E aí depois a gente vai dar sequência para mim poder explicar. A gente vai ler e eu vou explicar aqui. Vamos lá. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: Dizei-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, quer dizer, da vinda de Jesus e o fim do mundo. E Jesus respondeu: Verdes que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Verdes, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Trairá e odiará uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então aqui os discípulos perguntou a Jesus quando essas coisas iam suceder. E Jesus falou para eles que a vinda dele, né, que ele ia vir, que essa ia ser os sinais da vinda dele, que ia ser guerras, rumores de guerra, terremotos, fomes, né, muitas coisas ruins iam acontecer nessa época e que o amor das pessoas ia se esfriar. Aqui não está falando que eles não iam passar pela tribulação. Aqui está falando que eles iam passar por tudo isso e ia ser perseguidos até a morte por causa do nome dele. Então aqui não está falando que eles não vão passar pela tribulação. Jesus falou para eles que eles vão passar por tudo isso. Para começar aí. Então, aí nós vamos dar continuidade para a gente poder entender um pouco mais desse assunto. Então aqui vocês veem que vão passar pelas tribulações, né? Vão passar pelas dores, que é disso como se fosse um parto de uma mulher que está grávida, né? Que ela está vai dar a luz e antes de dar a luz ela começa as contrações. Então esse vai ser o que vai acontecer conosco, né? Aqui, porque nós vamos passar por tudo isso. Nós já estamos passando, já está tendo muitas guerras, rumores de Terceira Guerra Mundial. Naquela época já existia guerras, mas cada vez, né, foi se intensificando. Cada vez mais que vai chegando perto da volta de Jesus, as coisas estão se intensificando e vai ficar mais intensificada. As coisas daqui para frente, meus queridos, eu lhes sinto muito,
mas não vai melhorar. As coisas daqui para frente, elas só vão piorar. E nós não temos outra solução a não entregar nossas vidas ao Senhor. E ler a Bíblia, porque nela contém muitas informações importantíssimas que nós precisamos saber. Nós precisamos estar a par para que nós não sejamos enganados. Como ele falou aqui, que vai levantar muitos falsos profetas, como já tem no mundo. Como essa pessoa que está pregando essa palavra, que está dizendo por aí que vai haver um arrebatamento secreto, que as pessoas não vão passar pela tribulação. Então ela está enganando já as pessoas com essa palavra, porque não está escrito na palavra de Deus. E aqui está dizendo que nós vamos passar por tudo isso. Então vamos seguir na palavra do Senhor. Seguimos no versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem ler, entenda. Essa parte aqui eu não posso explicar agora quem é esse abominável, porque isso é um estudo mais profundo e precisa de muita explicação, precisa de tempo. Nós estamos tratando de um assunto aqui e esse também já é um outro. A Bíblia é muito interessante. Você lê uma coisa e ela te leva a outra. Então, esse abominável, vocês vão ter que aprender a ler Daniel e Apocalipse, né? Porque Daniel é um livro fechado e Apocalipse é um livro aberto. E depois do vídeo aqui, eu vou postar para vocês uma lista de simbologias que tem na Bíblia, que nós não entendemos quando nós lemos, porque quando fala de animais, principalmente Daniel e Apocalipse, que são as partes da profecia, e nós não entendemos. Então eu vou postar depois uma lista e vocês vão poder ler em casa com a sua Bíblia. E aí vocês vão entender melhor porque tem um significado. Aí vocês vão entender a profecia melhor. Mas vamos lá, vamos continuar. Quando virdes, né, o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem ler, entenda. Então os que tiverem... eu não vou ler essa parte. Vamos para o 21. Porque neste tempo haverá grande tribulação, desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acredites, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Verdes que vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostrará até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, aqui está pedindo, né, para que nós possamos ler a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados, porque vai vir muitos falsos profetas, vai haver uma vinda de Jesus mentirosa, eles vão montar uma vinda de Jesus, e Jesus já está dizendo aqui que é para nós estarmos acautelados, né? Que é para nós sermos prudentes. Nós precisamos estudar a palavra para nós não ser enganados, porque aqui está falando que até os eleitos, as pessoas escolhidas, eles vão tentar enganar. Mas por que elas não vão enganar essas pessoas? Por causa que Jesus, ele deixou a palavra dele para nós. E aqui está contida toda a verdade. Então nós não vamos ser enganados por isso, porque se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos saber tudo o que está acontecendo, porque aqui está tudo revelado. A revelação de Deus, né, tem muitas coisas que eu não gosto de falar, que as pessoas perdem tempo com certas coisas.
E toda a revelação que Deus deu até hoje no mundo inteiro não foi para você ter um carro, não foi para você ter uma bicicleta, não foi para você ter uma casa. Porque isso, ele abençoou, né, você, abençoou a mim, abençoou a você, com trabalho, saúde, para você ir trabalhar e conquistar, né? E se você coloca os seus caminhos na mão do Senhor, todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as revelações de Deus não é para edificar a nossa carne, a nós próprios, e sim para nós podermos saber que Ele vai vir um dia. Todas as revelações, todos os profetas que nós lemos aqui na Bíblia, eles foram revelar para as pessoas que elas precisavam de se arrepender, que elas precisavam voltar para o caminho de Jesus, aquelas que tinham afastado, e aquelas que não conheciam Jesus, elas revelavam para que elas precisavam endireitar as veredas delas para elas voltar para o caminho do Senhor. Mas esse também é um outro assunto para um outro dia, depois que nós vamos aprender também dentro da palavra de Deus. Então, vamos seguir. Disse assim no versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. A sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Então, só aqui eu não preciso nem ir mais em outros versículos, se for só para poder confirmar. Aqui já está dito que todo olho vai ver ele voltar. E ele vai enviar os seus anjos para buscar os escolhidos. E pode um relâmpago passar no céu e ninguém ver? Ele disse que a vinda dele vai ser assim, que vai ser como um relâmpago no céu. O sinal, né? Passou. Então, essa claridade todo mundo vê. E isso vai acontecer. Jesus, ele vai aparecer nos céus e todo olho vai ver. Só os que não vão ver foram aquelas pessoas que morreu fora do caminho de Deus. Porque essas pessoas, elas não vão ressuscitar para ver a vinda de Jesus. Só vai ter uma ressurreição especial. Essa ressurreição especial também está escrito na Bíblia. Eu não separei esse versículo, eu tenho que buscar, que eu não me lembro agora onde ela está. Mas essa ressurreição especial vai ser aquelas pessoas que mataram a Jesus quando crucificou ele, aqueles soldados romanos, né, que crucificou eles. Acredito eu também que o César, porque ele lavou as mãos, né, ele não acreditou que Jesus era o Salvador, né? Porque se tivesse acreditado, ele teria defendido Jesus e não tinha deixado. Ele preferiu receber a glória, né? Não entrar em contrito com as pessoas e deixar o Salvador ser crucificado pelo povo. Então, todas essas pessoas que participou da morte de Jesus, essas pessoas elas vão ressuscitar só para ver a glória de Jesus e depois elas vão morrer. E as pessoas que morreram sem Jesus na vida dela, elas não vão ressuscitar nessa primeira vinda de Jesus. E os mortos que morreu com Jesus, que morreu nos caminhos do Senhor, eles vão ressuscitar. Eles vão ouvir a voz, vão ver os barulhos das trombetas, a voz de Deus, e eles vão levantar das suas tumbas. E eles vão ver Jesus voltar. Então, as pessoas que morreram, os ímpios que morreu, eles não vão ver Jesus. Só os que mataram ele na cruz, que é uma ressurreição especial que vai ter, né? E aqui, como nós lemos, que todos os povos da terra, no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade à outra do céu. Então, aonde que está aqui o arrebatamento secreto? Aonde cabe isso aqui no arrebatamento secreto? Não existe arrebatamento secreto, né? Como nós lemos lá na outra parte, que a tribulação, quem estiver vivo nesse tempo, ele vai passar pela tribulação. Ele vai passar aonde ele estiver, que tiver as guerras, aonde as pessoas estiver, onde tiver fome, aonde estiver caindo as pragas, essas pessoas vão viver esse tempo de tribulação. Entendeu? Então, nós precisamos ler a Bíblia, queridos, muito mais do que nós imaginamos. Então, vamos seguir. Eu quero seguir aqui porque para poder explicar, né, o que é aquele que vai ser tomado e o outro deixado, que é isso que eles falam, né? Que eu já vi até um filme de arrebatamento também, eu já vi. As pessoas estão no lugar, uma desaparece, aí a roupa cai e a pessoa desaparece, e a outra fica procurando cadê a pessoa desapareceu, né? E isso não vai ser assim. A pessoa, ela vai ver que Jesus voltou e que as pessoas, elas vão ser arrebatadas para o céu. E com isso, as que não foram salvas em Jesus, as que não quiseram seguir os caminhos de Deus, elas, infelizmente, elas não vão ser arrebatadas até as nuvens, como diz aqui, né? Que os anjos vão vir. Vai ser os anjos. Jesus não desce nessa terra porque ela é impura. Ele vai estar nas nuvens, nos ares da nuvem. Então, os anjos vão vir recolher as pessoas escolhidas de Jesus, de todos os lados, né? As pessoas que morreram, elas vão se reunir, suas famílias, os anjos vão vir separar as pessoas de um lado do outro, que eles vão reunir as famílias que foram separadas pela morte. Então, os anjos, eles vão juntar todas essas pessoas e levar até o Pai Celestial. Então, mas seguimos aqui. Seguimos no versículo 32 de Mateus 24. Diz assim: Aprendei, pois, a parábolas da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, quando nós vermos essas coisas acontecendo, rumores de guerra, guerras e rumores de guerras, fome, pestilência, todas essas coisas que foram faladas aqui, isso são os sinais da vinda de Jesus, né? E ele fala que todas essas coisas vai passar nesta geração. Esta geração é a última geração, gente. E aqueles que estiver vivo, eles vão passar por tudo isso aqui. Então disse assim, seguindo o versículo 35, Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então aqui nem os anjos e nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Somente Deus sabe. Quando Deus der a ordem, eles virão. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não percebendo, senão quando veio o dilúvio, e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui nós não sabemos o dia e a hora, mas Jesus, ele explica para nós aqui, ele dá sinais do tempo, né? A gente não vai saber o dia e nem a hora, mas os tempos, ou talvez o ano, né? Que está próximo dele vir, a gente vai saber por quê. A gente está vendo que ele está advertindo como estaria o mundo, como estariam os sinais
que estaria de acordo com o tempo quando era da época da Arca de Noé. Que os povos, eles estavam tão cheios de pecado que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E foi por isso que ele, como nós já lemos lá no princípio de Gênesis, que nós começamos a ler, e foi por isso que ele destruiu a terra em água. E agora a terra, ela vai ser purificada com fogo, né? Ele não mais vai destruir a terra com água, mas agora vai ser com fogo, para limpar, para purificar essa terra que é pecaminosa. Porque foi aqui o plano de Deus para nós viver. Esse aqui era o céu que Deus queria que nós vivíssemos. Mas Lúcifer, ele possuiu esse lugar, né? E o pecado entrou por Adão e Eva, então ele possuiu esse lugar. Então, por isso que Jesus, ele vai purificar essa terra, porque nós vamos ir para o céu por um tempo e depois nós vamos voltar para cá. Aqui foi o plano de Deus e esse plano, ele vai voltar para cá de novo, né? Então, mas isso também são coisas para outros vídeos, porque são muitas coisas interessantes que tem a Bíblia. Então, por isso que é bom a gente ler. Seguimos. E então, eu vou ler o versículo 39 de novo. E não o percebendo, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficais também vos apercebido, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Então, eu acredito que as pessoas tirou esse versículo daqui e começou a pregar essa coisa de arrebatamento secreto. Que um será tomado e o outro será deixado. Mas essa pessoa que vai ser tomada e deixada, nós vimos aqui aonde os anjos, eles virão recolher os escolhidos. E os escolhidos estão junto com os não escolhidos, porque cada pessoa, todo santo dia, ela faz uma decisão. Uns fazem a decisão para a vida eterna e os outros fazem a decisão para a morte eterna. Todo aquele que anda no pecado e que ama viver no pecado e que não quer abandonar ele está procurando viver na vida eterna da morte. E todo aquele que quer buscar a Deus, que quer seguir o caminho correto e que quer viver honestamente no caminho, fazendo toda a vontade do Senhor, esse está buscando a vida eterna. Então esse vai ser um escolhido de Deus. Então os anjos, quando eles vierem de uma extremidade a outras do céu para juntar esses escolhidos de Deus, é óbvio que vai ficar um e o outro vai ir. Então as pessoas tiram os versículos e elas fazem uns alardes que não existe. E as pessoas seguem sem ler e elas se enganadas. Eu fico assim, triste demais, porque as pessoas não sentem vontade de ler a palavra de Deus e vivem enganadas, estão perdendo a salvação e vai perder a salvação dela, porque ela não quer ser prudente. Ela quer continuar sendo nércia, quer ser na estupidez de não procurar sabedoria. A palavra de Deus diz que o povo dele perece por falta de conhecimento. Então, se nós procurarmos, Deus vai dar a claridade da palavra dele, o entendimento. Aqui não tem nada, aqui está tudo traduzido, não precisa ninguém traduzir. A palavra de Deus, ela eleva nós, ela mostra tudo e traduz tudo aos poucos. Basta nós respeitarmos os parágrafos, as vírgulas, e nós estudar, não é ler, é estudar a palavra, é tirar tempo. Você leu um capítulo, não entendeu? Lê de novo. Lê e relê até que você entenda o que aquilo está querendo dizer para você, até que aquelas palavras ali, elas abrem a sua mente do entendimento, até que você entenda tudo correto, né? Então é isso daí.
os que serão tomados e os outros deixados, porque os anjos vão vir e eles vão juntar uns aos outros. Se for assim, eu não precisava nem ler mais nenhum versículo, mas eu ainda quero continuar provando que não vai ter arrebatamento secreto e que nós vamos passar pela tribulação. Então, nós vamos agora lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Mas antes eu queria ler o versículo 1. O livro de Apocalipse, né? Esse livro foi um livro que Deus revelou a João. Deus deu a revelação a Jesus e Jesus deu a revelação ao anjo e o anjo deu a João. Disse assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por intermédio do seu anjo, notificou ao servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quando tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então a gente vê aqui que Deus deu a revelação a Jesus, Jesus deu ao anjo e o anjo deu a João para João dar para nós, né? Então vamos lá no versículo 7. Eu não vou ler os demais, vamos aqui no versículo 7. E eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quanto os que transpassaram, os que morreram. E todas as tribos das terras se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui está dizendo que todo olho o verá. Aonde está o arrebatamento secreto aqui? Todo olho vai ver. Não existe arrebatamento secreto. Mas nós vamos ler mais um versículo. Nós vamos ler mais um capítulo e mais um versículo. Nós vamos lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Versículo 17. 27. Capítulo 16, versículo 27. Diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos e retribuirá a cada um conforme a sua obra. Então não tem como as pessoas ir para um arrebatamento secreto, porque Jesus ele vai vir dar o galardão para aquele, né? Ele vai vir dar o galardão das obras que foram feitas por eles, né? De acordo com o que a pessoa viveu, né? Aqueles que quiseram viver com Jesus, eles vão receber. E aqueles que não, eles não vão receber, né? Então, fica bem claro que Jesus, ele vai vir, literalmente, gente. Jesus vai voltar. E não vai existir arrebatamento secreto, né? Nós vimos aqui. Agora nós vamos lá em Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 12. E diz assim a palavra de Deus: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, ele vai vir a retribuir a cada um. Então, não existe arrebatamento secreto, porque Jesus tem que dar recompensa para cada um daqueles de acordo com as suas obras, né? Assim diz a palavra de Deus. Aí, agora, nós vamos ver
as consequências da volta de Jesus. Nós vamos ver os justos vivos e os justos mortos. Vamos lá em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 53. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo dos 51 ao 53. Diz assim a palavra de Deus: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Então nós vemos aqui que as pessoas que morreram e nós que estamos aqui vamos ser transformados num piscar de olho, né? A palavra de Deus, ela é clara, que aqueles que morreram no caminho do Senhor, eles vão levantar das tumbas e vão ser transformados. Agora nós vamos lá em 1 de Tessalonicense. Aqui fala dos justos vivos, né? Que nós vamos ser transformados. E também os que vão ressuscitar. Agora nós vamos lá em 1 de Tessalonicense, capítulo 4, 16 e o versículo 17. Então, 1 de Tessalonicense, capítulo 4, versículo 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Viu? Não vai haver arrebatamento secreto. Todas as pessoas vão ver os mortos sendo ressuscitados das tumbas, os que morreram em Jesus, gente, e levados às nuvens do céu. E depois nós, os vivos, né? Se nós estivermos vivos até lá, nós vamos ver e nós vamos ser levados até as nuvens do céu ao encontro do Senhor Jesus. Então não existe arrebatamento secreto. Mas nós vamos para mais um versículo, mais um capítulo e versículo aqui. Agora nós vamos falar sobre os ímpios vivos, né? 2 de Tessalonicense, capítulo 2, versículo 8. Disse a palavra de Deus: Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então as pessoas ímpias, elas vão ser destruídas, né, pelo sopro da boca de Jesus e pela glória que vai vir, que eles não vão suportar. Então as pessoas que estão vivas nessa época, que elas conseguirem passar das 7 pragas, né, porque vai ter as 7 pragas, como houve no passado, elas vão cair de novo. Então aquelas que ainda conseguirem estar vivas, né, depois das pragas, que é após a última praga que Jesus vai vir. Então, essas pessoas ainda que ficou para trás, as pessoas que não aceitaram seguir o caminho do Senhor, elas vão ser destruídas pela vinda de Jesus. E quando começarem as pragas, a gente vai começar a saber quem foi salvo e quem não foi salvo. Porque as pragas só vão cair naquelas pessoas que não estão seladas por Deus.
mas esse também é um outro assunto para nós estudarmos aqui. Tem muitos assuntos interessantes que nós precisamos saber. Então, eu gostaria muito que vocês começassem a ler a palavra para que vocês pudessem entender e saber o que está nos esperando. Coisas maravilhosas estão esperando a nós. Se nós entregarmos nosso caminho ao Senhor, nós vamos ter uma vida maravilhosa na eternidade. Não uma vida que as pessoas estão pensando que elas vão ficar lá no céu, só olhando o paraíso, não. Tem muitas coisas maravilhosas que a Bíblia revela e nós precisamos saber dessas coisas maravilhosas. Mas nós ainda vamos para mais um capítulo e versículo da Bíblia, né? Para nós terminarmos a conclusão desse grande engano de que vai ter um arrebatamento secreto e que não vai haver, né? Então vamos lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Capítulo 20 e o versículo 5. A palavra de Deus disse assim: e o restante dos mortos não reviverão, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos não reviverão até que se complete os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados é o santo aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele os 1000 anos. Então, as pessoas que estão mortas, elas não vão ressuscitar, né? Tem muita gente aí também que prega sobre o inferno, que existe o inferno, que as almas estão lá no lavo do fogo, do enxofre, e que as pessoas estão no inferno, pessoas que quando elas morrem ou elas vão para o céu ou elas vão para o inferno. Isso é uma outra grande mentira que nós vimos aqui. Sobre tudo isso, nós já vimos aqui que não existe isso, gente. As pessoas, quando elas morrem, elas estão mortas. Elas não vão para lugar nenhum. Elas estão lá na terra, sepultadas lá na terra lá. Até Jesus voltar para dar o galardão delas. Não existe essa coisa de que as pessoas morreu e foi para o céu. A gente não adianta orar pelas pessoas mortas, porque as pessoas mortas elas já fizeram a decisão delas. Entendeu? Então, essa coisa de que as pessoas morrem e vão para o inferno e que as pessoas vão para o céu, isso é um outro engano, uma outra mentira que nós já nesse mesmo estudo aqui de hoje, nós vimos que não tem isso aqui. Então, isso é um outro engano que as pessoas estão pregando por aí, que não existe. Então, nós temos que voltar para a Bíblia, queridos, e ler ela, ler e comer as Escrituras Sagradas, assim como nós precisamos do ar para respirar, para que nós não sejamos enganados, para que quando as pessoas falarem algo de mentira, a gente vai saber que ela está mentindo. Mas se nós não temos o conhecimento, nós estamos vulneráveis a acreditar, ter uma crença numa coisa que não existe. E é perigoso demais nós crermos numa coisa que não existe. Porque nós estamos fazendo uma decisão, e essa decisão, ou ela leva nós para o caminho da vida, ou ela leva para o caminho da morte. Então aqui nós vemos tudinho isso, que não vai ter arrebatamento secreto, que não existe pessoa no inferno, e não existe pessoa que morreu e foi para o céu, porque ela não foi julgada ainda. Ela não recebeu o galardão ainda. E esse galardão ela só vai receber quando Jesus voltar. Quando ele voltar e der a sentença para cada um e dar o galardão que a pessoa merece, o que seja para a vida eterna ou que seja para a morte eterna. E relembrando que as pessoas que morreram, elas não ressuscitarão. Elas ficarão no pó da terra até a segunda vinda. E as pessoas vivas que estavam com Jesus, nós vamos ser transformados e transladados para o céu, junto nas nuvens, nós vamos ser recolhidos de uma extremidade à outra e levadas para os céus, e lá nós vamos encontrar com Jesus na nuvem, e nós vamos para o céu, e depois nós vamos ficar lá 1000 anos com Jesus.
e depois vamos voltar. Porque aí tem a segunda vinda de Jesus, tem a outra vinda de Jesus. Então, que nós possamos aprender a ter vontade de ler as Escrituras Sagradas. Ok, queridos? Então, meus queridos, nós vemos que não vai existir nenhum arrebatamento secreto e nem que nós não vamos passar pela tribulação. E também vemos que não existe nenhum inferno onde as pessoas estão lá sofrendo, né? Não existe isso. Tem uma ressurreição especial e eu esqueci de separar esse versículo. Como eu falei, que vai haver uma ressurreição especial, que é das pessoas que mataram a Jesus, que crucificaram ele. Esses vão ser as pessoas que vão ver ele voltar também, né? Um dos ímpios que morreram. Esses vão ser os únicos que vão levantar das tumbas, né? Das pessoas que morreram sem Jesus na vida deles, que eles escolheram não seguir, né? Então esses vão ser só os únicos que vão ver Jesus voltar e vão voltar de novo para a tumba. Em um outro vídeo eu vou postar para vocês verem que vai haver essa ressurreição especial que a Bíblia menciona. Então, que nós possamos estudar a palavra do Senhor e ver as maravilhas que nela há, né? Que há muitas histórias interessantes aqui. Então, eu vou despedir de vocês. Espero que vocês tenham um bom dia, que Deus abençoe vocês e que vocês possam ler, gente, a palavra de Deus. Eu continuo repetindo, porque isso é muito importante para nós. E nós estamos vivendo em tempos que está muito perto de Jesus voltar. Como diz a palavra, a gente não sabe o dia nem a hora. Mas todo aquele que lê a palavra de Deus e todo aquele que está estudando a palavra de Deus, nós estamos vendo que o tempo está muito curto e está muito perto. Tão perto que você nem imagina o quão perto nós estamos da volta de Jesus. Então, para que vocês também possam estar desperto e reconhecer esses tempos, precisa ler a Bíblia. A gente precisa estar em espírito, no Espírito de Deus, né? Para que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aquele que ainda não foi batizado pelas águas imergidas, né, que o batismo verdadeiro, esse é o batismo verdadeiro também, e depois também um outro assunto para nós vermos aqui, e precisa se batizar. Você precisa entregar a vida ao Senhor e precisa ser batizado. E você vai descobrir, você não vai pelas minhas palavras que estou falando aqui não. Vai, pega a sua Bíblia e lê. Ora a Deus com toda a sinceridade do seu coração. Peça a Ele e fala: Senhor, eu sigo uma igreja, Senhor. E eu gostaria de saber a tua verdadeira verdade. Eu gostaria de entender a tua palavra. Eu quero ir para o céu, eu quero que minha família vá para o céu, eu não quero estar enganado. E Deus, Ele vai te ajudar, meu querido. Ele vai te ajudar, você não está enganado. Nós não podemos depositar as nossas vidas na mão de outras pessoas, porque elas não podem salvar a nós. Elas não podem fazer nada por nós. Só nós mesmos que podemos fazer com a direção do Espírito Santo de Deus. E temos que clamar todo dia: Senhor, me batiza com teu Santo Espírito. Preciso da tua presença, Santo Espírito Santo. Tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Me ajuda, não quero mais pecar contra o nosso Criador, contra o meu Pai Celestial. Suplica, assim como disse aqui que nós lemos na meditação, que é com choro, que é com
plantos que nós devemos buscar a presença do Senhor. Devemos confessar, abrir nosso coração, confessar ao Senhor e colocar tudo aquilo que está dentro de nós, que está escondido, falar com Jesus, porque Ele é o único que pode te perdoar. Pecador nenhum pode te perdoar. Ninguém pode te falar assim: ei, vai ali e reza 2 Ave-Marias, ou vai ali que o pastor coloca a mão na sua cabeça e você está perdoado, ou que o bispo vai ali e fala uma coisa com você e você está perdoado. Não, gente, não pode ninguém. O único que pode te perdoar é Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz por você, Ele que deu sangue por você, Ele que veio sofrer por tudo aquilo que nós hoje temos libertação. Foi por causa dele que nós fomos feitos e para Ele que nós fomos feitos. Nós fomos feitos para louvar, nós fomos feitos para poder engrandecer o nome do Senhor. Nós não fomos feitos para adorar nenhum homem nessa terra, ninguém. Nós não fomos feitos para adorar nossos filhos. Nós não fomos feitos para adorar marido, namorada, namorado. Nós não fomos feitos para adorar jogador de futebol. Nós não fomos feitos para adorar, ficar como os loucos atrás de cantores, gente. Cantores que só cantam palavras insanas. Palavras que não é do reino de Deus. Para de perder seu tempo em nome de Jesus com as coisas deste mundo. Para de correr atrás do vento. Para de entregar suas vidas à mão de Satanás. Entrega a sua vida na mão do Senhor. Entrega a sua vida. Pelo amor de Deus, Jesus está voltando. E se você não fazer uma decisão da sua vida, não vai ter o galardão, você não vai ir para o céu. Você precisa entregar o seu caminho ao Senhor. Aqui nós vimos que vai ter separações de pessoas. Você não vai querer estar no caminho do Senhor, você não vai querer estar na vida eterna. Em nome de Jesus, abandone esse pecado. E eu não falo só para você, eu também falo para mim, que também sou pecadora, gente. Sou pecadora, necessito da graça de Deus todo dia, necessito mudança no meu caráter também. Todos nós precisamos mudança no nosso caráter, nós precisamos morrer para o nosso eu e deixar que Jesus, a luz do alto dos céus, lá do trono do celestial, que habite em nós. Nós precisamos disso e nós não podemos ter isso se nós não dermos o primeiro passo. Se nós não tiver a primeira decisão. E eu falo a ti, não vai para qualquer lugar, para qualquer igreja. Primeiro ore, ajoelhe seus joelhos no chão e ore a Deus. Senhor, eu quero seguir aonde está a tua verdade, aonde a palavra é pregada. Aonde a palavra é pregada, meus irmãos, não é aonde é feito show, não. Essa desordem, esse monte de alarde que faz por aí, isso não é de Deus, em nome de Jesus. Deus é ordem, Deus é ordem. E ninguém precisa gritar, ninguém precisa estar fazendo essa bagunça toda. E eu não estou aqui, meu querido, para te ofender e nem para longe de mim, entendeu? Mas eu estou falando com o que eu tenho conhecimento na palavra de Deus, no pouco conhecimento que eu tenho. Em nome de Jesus, vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia, busca de Deus. Busca Ele como você nunca buscou. Vai estudar a palavra de Deus e você vai ver. Você vai ver a verdadeira verdade. E Deus vai te libertar. Em nome de Jesus eu lhe suplico. Leia a Bíblia. Não deixe que ninguém te engane. Porque há muitos lugares que estão enganando muita gente. Eles não estão pregando a palavra de Deus. Eles pregam um versículo e grita, mas não tem mudanças. Não tem renovação na vida das pessoas. As pessoas continuam fazendo o mesmo. E tem muitos outros assuntos que depois eu gostaria de trazer aqui também. Mas ao devido dos vídeos eu vou postando e a gente vai entendendo mais um pouco da palavra de Deus. Que Deus abençoe seu dia, que você possa ler a tua Bíblia
Jesus te ama, Ele quer te levar para os céus, Ele foi preparar um lugar para você, aonde Ele está, Ele quer que você está também. E entregamos a nossa vida a Ele, porque não tem outra coisa melhor na vida que viver com Jesus. Eu louvo a Deus pelo dia que eu tive o conhecimento, a felicidade de conhecer a Ele, de verdade. Eu ainda preciso muito da presença dele na minha vida, mas o tanto que ele já me mudou, o tanto que ele já trabalhou na minha vida, para mim é maravilhoso. E se você entregar sua vida nele, de todo o coração, ele vai fazer maravilhas que você jamais poderia imaginar que ele poderia fazer. Então entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele que tudo mais ele fará. Um bom dia, que a paz do Senhor esteja com vocês e leia a Bíblia em nome de Jesus. Um beijo e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e compartilhe, por favor. Compartilhe, porque essas verdades precisam ser compartilhadas. Tá bem? Que vocês fiquem com Deus. Um beijo e fiquem com Deus.